Olá, meus amores, bom dia, como vocês estão? Bem? Tia está bem também. Então vamos lá para mais uma aulinha e a nossa primeira aula de hoje é uma aula de matemática. A tia colocou aqui o semáforo, né, apresentando o semáforo. Aí a pergunta é trânsito que nós vamos trabalhar? Não, não é, mas tem a ver. Então, tia já colocou o conteúdo de matemática aqui no quadro, que é localização e movimentação. Então, movimentação de carro e de pedestre tem a ver com o sinal. A tia já aproveitou para ilustrar um pouco mais o nosso quadro, tá bom? Mas vamos lá. Então, localização e movimentação. Então, desde a existência do homem, que ele procura os melhores lugares para ficar, para se estabelecer, para fazer moradia. Mas lá no princípio era muito difícil, porque como se localizar? Como saber para que lado ir se não já tinha repetido aquele mesmo lugar? Então, por isso, desde sempre, a preocupação com a localização para uma melhor movimentação, tá certo? Então, antigamente, os primórdios também, eles começaram a ver que algumas coisas poderiam ajudar na localização. Como, por exemplo, o quê? O nascer do sol era referência como localização. O sol nasce, então, ali é o lado em que o sol nasce. Era um tipo de localização. Eles também começaram a se guiar pelas estrelas, a gente já viu a localização pelas estrelas, e também pelo pôr do sol. Isso para eles já era muita coisa, já que eles não tinham nada, instrumento nenhum, nada que desse esse sinal de localização. Até que o tempo foi evoluindo, né? Como a gente viu a evolução do homem, muita coisa conquistando, até que o homem conseguiu dividir a Terra em pontos cardeais. Pontos cardeais, pontos colaterais, né? Isso, então a gente começou a ter leste, o sol nasce no leste, se põe no oeste, na nossa frente é o norte e atrás o sul, né? Assim que a gente se localiza. Pronto. E hoje tem muito mais coisas que ajudam essa localização. Hoje tem, por exemplo, hoje não, já há muito tempo, né? Bússola, né? Onde as pessoas se localizam, que a bússola sempre aponta para o norte, lembra? E daí as pessoas conseguem se localizar, se acha o norte, acha o restante dos pontos cardeais. E também para quem dirige, para quem está no trânsito, o GPS, aviões também, navios, todos têm os seus meios de localização hoje, tá certo? Então hoje nós vamos ver só um pouquinho mais de muita coisa que a gente já aprendeu, não é isso? Então o nosso conteúdo está aí no nosso livrinho de atividades complementares, tá certo? Página 8, acho que não tá dando para ver direito, mas está aí na página 8, aí diz assim, localização e movimentação, pontos de referência, direção e sentido, paralelismo e perpendicularismo. Então, vamos entender o que cada um significa, tá certo? Então, vamos lá. Aí no livro não fala mais do conteúdo, tia já deu essa explanada antes, então a gente já vai para o ponto, peraí, deixa a tia pegar aqui, para o ponto principal, tá certo? Então, o que a gente precisa para se localizar? A gente precisa conhecer, esses pontos aqui, ó. A gente precisa conhecer a direção, pontos de referência e sentido. Aí, às vezes, a gente confunde um pouquinho. O que é direção? É direita, esquerda? Não. Direção é isso aqui, ó. Ui, deixa a tia pegar. Direção é isso aqui, ó. Vertical, vertical, que é para cima, certo? E horizontal, que é para frente. Então, as direções são vertical e horizontal, certo? Essas são as direções. Eu tenho que saber o que está na minha vertical para cima e o que está na minha horizontal para frente. Então, eu tenho que saber definir o que é um e o que é outro,
tá certo? Pontos de referência. Pontos de referência é o mais simples. Tia fala já dos pontos de referência. Vamos falar dos sentidos? Agora sim, o que é sentido? Sentido é isso aqui. Deixa a tia pegar. Sentido é isso aqui, ó. Direita é um sentido. A rua que você vai, pega a direita. Pega a direita. Pega a esquerda. Ó. A esquerda é para cima. Para cima tem a ver com vertical. Para baixo. Então, tudo isso aqui a gente nomeia de sentido. Isso aqui, vertical e horizontal, é direção. Direita, esquerda, para cima e para baixo é sentido. E pontos de referência? Pontos de referência é uma coisa muito importante. É talvez para nós pedestres e para todos a coisa mais importante, que é você ter referência. Aonde fica a nossa escola? A nossa escola fica na Igreja Batista Missionária. Tá, outra referência, a nossa escola fica próximo ao supermercado mercantil. Ó, já ajudou. Então, assim, a referência é algo muito importante para que você se localize, para que você se ache. Ah, eu moro na rua tal, por trás da minha casa tem a escola tal. Ah, eu moro, o comércio que eu tenho é na rua tal. Em frente a ele tem a loja tal, que é uma loja conhecida. Então, tudo isso é referência, é muito importante. As referências, os pontos de referência, tá certo? Aí, nos pontos de referência, aí tem o paralelismo. O que são? A gente está falando de pontos de referência em relação às ruas. Como é que eu acho um ponto comercial, uma casa, um posto de saúde, um posto de gasolina, uma praça, como eu acho? Aí isso aqui também, como esses aqui de cima, como a direção vertical e horizontal, como sentido direita, esquerda, para cima e para baixo, isso aqui também ajuda bastante. Isso aqui significa as ruas paralelas. Você mora em que rua? Ah, eu moro na rua paralela a do Mercado São José, digamos assim. Então, se é paralela, eu já sei que é em frente, ó. Elas não se cruzam, é em frente. É uma rua em frente da outra, é uma rua paralela à outra. Nós já estudamos isso aqui também. E perpendicularismos. Ah, eu moro na rua que é perpendicular ao posto de saúde. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que é a rua que se cruza. Ó, a tia colocou aqui um X. Ó. É a rua que cruza. Digamos que eu moro nessa rua e a rua do posto é essa daqui que cruza. Então, eu moro na rua perpendicular à rua tal, a rua do posto. Tá certo? Então, localização e movimentação é muito importante para todos, em todos os sentidos. Precisamos saber onde estamos, para onde vamos, por isso que é importante você ter seu endereço gravadinho na cabeça, ou se não, quando sair, colocar sempre um papelzinho com o nome da rua, referência, telefone. Telefone é o principal. Então, tudo isso nos ajuda a nos localizarmos. E quando nos localizamos bem, nós nos movimentamos também direitinho, tá certo? Então é isso, pontos de referência, direção, sentido, certinho? Pronto, terminamos a nossa aulinha de matemática. Fica por aí que tia volta já com a nossa outra aulinha, nossa aulinha de geografia, tá bom? Beijo, fica aí. Pronto, tia já voltou para a nossa segunda aula. E nossa aula agora é geografia, tá certo? Então, o nosso conteúdo já está aqui no quadro, é migração. Migração. A tia colocou aqui no quadro, tia sabe que não dá para ver muito bem, infelizmente, mas eu acredito que se aproximar direitinho dá para você perceber que aqui tem um morro, tem uma parte de mata e ó, muitas casas aglomeradas, muitas casas juntas. Isso aqui é o retrato das grandes cidades. Elas cresceram tanto, que se transformou em áreas assim tão
que a vida é difícil até para se locomover dentro de alguns lugares. Algumas favelas, Rio de Janeiro, São Paulo e tantos outros lugares. Tem lugar que não passa carro, que mal passa uma moto. A aglomeração de casas, isso se dá, aí justamente aí na página 37 do livro de vocês, se dá o grande número de, ou essa imagem que tem aí, de pessoas, não é isso? Tá vendo aí o tanto de pessoas? E como tia disse, quanto mais a população cresce nas grandes cidades, mais a vida se torna difícil, por conta dos espaços, né, que não são bem divididos, uns têm grandes áreas, outros não têm quase área nenhuma, mas é isso que acontece. Isso é migração, é justamente as pessoas saindo da sua cidade, que muitas vezes é pequena, não tem recursos para ir para as cidades grandes, aí acontece essa aglomeração de gente e a vida fica assim, né, as pessoas vivendo em favelas, em morros, em vielas e tudo mais. Mas primeiro vamos entender aí o que é população. População é o conjunto de pessoas que moram em uma determinada região. Então, digamos que aqui seja o Rio de Janeiro, acredito que seja. Então, população do Rio de Janeiro, a população de Serra Talhada, isso é população, o conjunto de pessoas que moram em determinado lugar. E como é que a gente sabe da população? Quantas pessoas tem? Quantas pessoas moram naquele lugar? Como a gente sabe quem mora mais em tal cidade? Quantas pessoas moram numa cidade, moram em outra? A gente sabe através disso aqui, ó, do censo. Censo é um recadastramento de pessoas que acontecem a cada tempo determinado pelo IBGE. O que é IBGE, tia? IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa estatística é justamente isso, fazer a contagem das pessoas que moram em cada região. Eles têm lá o ano que eles fazem, mais ou menos de 10 em 10 anos, é feito um censo, para ver o tanto que a população cresceu em alguns lugares, diminuiu em outros. Então, quem faz essa contagem de pessoas, quem conta quantos somos em Serra Talhada, em Pernambuco, no Brasil, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cada país tem seu órgão que trata disso, de fazer esse censo, esse contar das pessoas, tá certo? Aí vira aí a páginazinha de vocês. Aí no comecinho da página 38 tem aí também uma grande cidade e diz assim: dessa forma sabe-se, quando o IBGE faz o censo, sabe-se o crescimento ou não de uma população do lugar. Então é através desse censo que se sabe, como tinha dito, se cresceu ou não. A gente precisa relembrar e entender três coisas. O que é migração? Migração é a mudança das pessoas de um lugar para o outro. E como tia já explicou isso, quando eu saio daqui de Pernambuco, vou para São Paulo, eu estou dentro do meu país, eu faço migração de Pernambuco para São Paulo, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o Amazonas. É migração, eu estou migrando dentro do meu país. Emigrantes, emigrar é quando eu saio do meu país de origem e vou para outro país. E imigrantes, a gente já viu muito aqui, né, nas aulas de história, que são as pessoas que vêm do seu país de origem para o nosso país. No caso, não só quem vem, por exemplo, de Portugal para o Brasil, mas quem vai do Brasil lá para os Estados Unidos também é imigrante. Então, precisa deixar bem claro isso. Mas nós estamos falando sobre migração. Sair de um local, de uma região do seu país e ir para outra. E nós vamos entender um pouquinho quais são os motivos desse êxodo. O que é êxodo, tia? Êxodo é saída. Quais os motivos da saída das pessoas, dos lugares, dos seus lugares de origem? Qual o motivo?
Então, há motivos diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Por que as pessoas saem do campo? Ó, tia colocou aqui. Campo, cidade e país. Campo, cidade e país. Quais os motivos da saída? Por que as pessoas saem do campo? Aí no livrinho de vocês tem, por exemplo, as pessoas saem do campo por seca, por falta de oportunidade de trabalho. Não tem, né? Empresas no campo, no sítio, não tem. E a má distribuição de terras também tira as pessoas do campo. Não tem um lugar para plantar. Então, na verdade, as pessoas migram, fazem migração do campo para as cidades por falta disso, realmente de recursos para se ter uma vida, né, tranquila, onde possa trabalhar, estudar. No campo falta escola, no campo falta posto de saúde, hospitais. Então, no campo falta muita coisa. Então, as pessoas saem, né, do campo e vêm para as cidades. Então, esse é um dos motivos que as pessoas saem do campo. E por que as pessoas saem da cidade e vão para outras cidades? Quase que igual ao campo, só que com outros motivos também. Mas, por exemplo, falta de emprego. A cidade é muito pequena, não tem, sei lá, a faculdade que seu filho quer fazer, que você quer fazer. Então, as pessoas saem da cidade, geralmente das cidades pequenas, e vão atrás de novas oportunidades. Uma cidade pequena não tem o número de empregos que tem uma cidade grande. Uma cidade pequena não tem a quantidade de escolas, de faculdades, de tudo, de estrutura mesmo de uma sociedade, né, que está bem organizada. Então, as pessoas saem das cidades pequenas e vão para as grandes cidades em busca disso. E por que as pessoas trocam de país? Também sempre um vai ligando o outro. Então, por que as pessoas saem do país? A tia colocou aqui, tá? Nesse quadrinho aqui vermelho, acompanha a leitura contínua na página 38, que é bem interessante. Por que as pessoas saem dos seus países? Primeiro, elas saem por conta de guerras. É um dos primeiros motivos que as pessoas saem do seu país, do seu lugar de origem e vão para outro país, onde os costumes são diferentes, a língua é diferente, lá você não tem amigos, né? Porque nem é seu país de origem, então assim, saem por conta disso, países em guerra, países que vivem em guerra com outros países, então esse é um dos principais motivos que as pessoas saem do país delas e vão para outros. Desastres ambientais também, alguns desastres locais em que tem, sei lá, muitas catástrofes, terremotos, maremotos, as pessoas às vezes saem desses países por conta disso. Como tia falou, aqui tem seca, aí vulcões em erupção, tsunami, então tudo isso faz com que as pessoas saiam do seu país. E como tia já falou, igual na cidade, sai do país também por conta de emprego, do salário, que às vezes em outro país é melhor. Para buscar uma identidade religiosa. Tem gente que troca seu país por conta da religião. A religião daquele país não me agrada e eu não posso exercer a minha, eu não posso ser quem eu quero, então eu vou embora daquele país. Então isso também, como por exemplo os muçulmanos que migram para Meca por conta da religião. Então isso é um dos principais motivos que fazem com que as pessoas saiam do seu país e migrem. No caso, se ficarem dentro do país mesmo, saem só da região, ou então saiam do seu próprio país e vá para outros, né? Que aí são emigrantes, sai do país e vai para outro. Pronto, meus amores. Então é isso, só para a gente entender a migração, como é contada essas pessoas que fizeram migração dentro do país, ou imigraram ou emigraram. No Brasil, no caso é o IBGE, os motivos do campo, da cidade e do país, tá certo?
Então, estendemos um pouco mais o nosso conhecimento sobre essa movimentação que há na nossa cidade, no nosso país e no mundo, que é a migração, tá bom? Então, beijo, fica por aqui. E amanhã a gente volta com a nossa aulinha de revisão e conteúdo novo, tá bom? Beijo e até amanhã.